até aqui a nossa leitura. Eu conheci Campinas no ano de 2014. Os preparativos para vir para cá foi no ano de 2013, quando não tinha mais volta, o presbitério já tinha me designado a vir para cá, não tinha mais como fugir, era isso ou era isso. E a igreja lá em Maringá teve todo um cuidado para me mandar para cá. Eu tenho a Sociedade Auxiliadora Feminina, da qual nós temos o líder por aqui, alguém fala que é um líder da Sociedade Auxiliadora Feminina, da SAF aqui, né? A SAF lá em Maringá organizou um material para me mandar para cá, para eu não passar necessidade para cá. Falou, ó, não vai faltar. E o que eu recebi de desodorante, pasta de dente e... Era desodorante, pasta de dente e sabonete. Gente, era 2 anos de banho garantido. Foi muito bom e foi uma benção, porque elas estavam demonstrando carinho, cuidado comigo. E meus amigos foram lá, pegaram uma Bíblia de estudo da NVI, que até hoje está lá guardada, toda assinada, deram para mim e falaram, olha, você vai ter que ler esse livro aí, cara, se prepara, né? E me deu a Bíblia de presente, o pessoal orou por mim e me mandaram para cá, e foi um momento muito legal de ver o cuidado deles comigo. Mas a minha mãe também queria cuidar de mim. Então a minha mãe veio pessoalmente, ela entrou no carro e veio ver aonde eu vim parar. Essa cidade louca chamada Campinas, grande cidade, violenta, é um perigo Campinas, né? Então ela vem para ver onde eu vou ficar e ela chega aqui, ela quer ver até onde eu vou dormir, né? Qual que é o quarto que ela vai ficar, né? Será que não está faltando nada? Porque já viu, mãe é meio preocupado, parece, né? Meio exagerado essas coisas, né? Mas ela tinha toda uma preocupação para saber se estava tudo bem comigo, porque daqui a pouco ela iria entrar no carro, voltar para Maringá, a 700 quilômetros de distância, e se eu falasse, mãe, dá um help aqui, era 9 horas de estrada, né? Então ela falou que ela queria ter certeza que estava tudo bem. Mas como ela volta, como que eu faço para tentar acalmar o coração da minha mãe, para mostrar para ela que está tudo certo? A gente entra em contato, né? Então a gente liga, oi mãe, tudo certo por aí? Aonde você está? Estou aqui no seminário, quem mais está aí? Não, estou sozinho. Ah, você está sozinho? Que dó, você não pode ficar sozinho. Cadê os amigos? Estão trabalhando? Não, não pode, né? Mãe toda preocupada, né? E esse contato foi muito legal porque ajudava a acalmar um pouco o coração da minha mãe. Estava super tranquila aqui, né? Ela preocupada com as minhas coisas, mas falou, não, Deus está cuidando de tudo. Liga, faz chamada, chamada de vídeo, faz de tudo para tentar encurtar um pouco essa distância. Isso ajudava bastante, mas nada era igual ao período de férias, que era quando eu fazia minha malinha, entrava no ônibus e ia para Maringá. Era muito gostoso conversar com a família por WhatsApp, por videochamada, por telefone. Isso era uma ferramenta maravilhosa. E a tecnologia ajuda muito nessas horas. Mas não é igual a gente estar pessoalmente, né, reencontrando as pessoas. Né? Faz toda a diferença isso. E Paulo aqui estava vivendo algo parecido com isso. Paulo, a gente viu esse contexto dele com os irmãos em Tessalônica, que se você quiser ver mais detalhes, é só ler Atos capítulo 17, que descreve a chegada de Paulo lá em Tessalônica. Paulo chega lá com Silas para anunciar o evangelho. E eles anunciam que existe um novo rei. E isso gera todo um burburinho lá. Primeiro porque 2 grupos ficam incomodados. Os romanos, que já têm um rei, que governa sobre tudo, que é César, e os judeus que falam, esse Jesus não é o rei. Então, judeus e não judeus começam a perseguir Paulo e Silas lá em Tessalônica. Mas tem um grupo, tanto de judeus como de não judeus, que fala, faz sentido o que você está dizendo? E que a mensagem do evangelho toca e transforma o coração deles, e eles viram amigos de Paulo e Silas super chegados. Chegados a ponto de colocar a própria vida em risco para cuidar deles. Então, Paulo e Silas ficam lá por um período naquela cidade, ensinando sobre Jesus, o que Jesus ensinou no Evangelho, cada palavra, cada pregação de Jesus, cada ensinamento. Aquele povo ia aprendendo, se desenvolvendo, amando cada vez mais a Jesus e o Evangelho, e cuidando de Paulo e cuidando de Silas. Eles fazem uma amizade muito legal, muito legal. Mas a perseguição fica tão intensa que a melhor solução para eles é, olha, chegamos à conclusão aqui que é melhor a gente mandar vocês para fora da cidade. Então, Paulo e Silas é mandado para uma cidade vizinha, eles saem de lá, vão para Bereia, e o pessoal fica. Aí fica uma dupla preocupação. Será que deu certo a fuga de Paulo e Silas? Com o pessoal em Tessalônica super aflito. E Paulo e Silas na estrada pensando, como que ficou o pessoal lá? Que crê que existe um novo rei e que continua sendo perseguido pelos judeus e pelos não-judeus.
Então, a preocupação mútua, tanto de Paulo e os seus amigos com os irmãos em Tessalônica, como o pessoal em Tessalônica com Paulo, Silas e companhia, todo o grupo lá. E tinha algumas formas da gente estreitar um pouco isso. E uma das formas que Paulo tinha para fazer isso era através das cartas. Ele mandava cartas que a gente tem até hoje. Paulo mandou muitas cartas para muitas igrejas. Era uma das formas que Paulo tinha de manter esse contato, de estar por lá, de bater o papo, de se aproximar, ou enviar um amigo. Falar, olha, vai lá dar uma olhada como que está, eu não tenho como ir porque eu estou preso, né? Ou eu não tenho como ir porque não tem situação para eu ir agora. Você não vai lá, dá um oi, olha lá, olho no olho, vê como que esse pessoal está, e vinham os relatórios. Mas nem as cartas, nem os relatos de amigos de confiança de Paulo eram suficientes. Tanto que Paulo começa aqui, nesse versículo 17, no capítulo 2, falando dessa expressão, a gente está, irmãos, orfanados por breve tempo da vossa presença. A gente está enlutado pela distância que a gente está vivendo agora. Em coração, a gente está grudado, a gente está próximo. Mas olha, com todo empenho, com toda dedicação, o nosso maior desejo é ver-vos pessoalmente. A gente não vê a hora, a gente tem trabalhado para isso, a gente tem pensado nisso, de ver vocês pessoalmente. Eu, particularmente, diz Paulo, não apenas uma vez, mais duas, já ensaiei de tudo, já preparei de tudo, fiz a mala, eu estava pronto para ir, mas eu não consegui. A sensação que eu tenho, diz Paulo, é que o diabo está atrapalhando. Satanás não quer que eu vou ver vocês. Esse é o desejo do meu coração. Eu quero estar aí, pertinho de vocês. Eu quero estar desfrutando da comunhão que eu já tive com vocês outrora, mesmo embaixo de severa e de grande perseguição. Então, Paulo ele estava convicto de que esse momento de olho no olho era algo essencial para ele, era algo do qual ele necessitava. E Deus coloca isso no coração da sua igreja. A igreja tem essa necessidade de estar junto, de poder estar próximo, de poder estar ali nesse olho no olho. A gente vive tempos muito legais, muito importantes, assim, que outras gerações não tiveram a oportunidade de ver. A internet revolucionou a nosso dia a dia, e isso foi muito bom. Como eu comentei no início, isso ajudou muito a lidar com a saudade, o contato, a acalmar o coração da minha mãe. E você já deve ter desfrutado de muitas das maravilhas que a internet, tecnologia que Deus nos permitiu desenvolver, proporcionou para a gente. A internet, por exemplo, encurtou a distância. Hoje, se você quiser viajar pelo mundo, você pode ir lá no YouTube e tem tour. Eu já fiz um tour por Nova York, maravilhoso, gente. Lá estava chovendo ainda. Nossa, lembro como se fosse semana passada, mais ou menos, foi quando eu vi, né? Coisa mais linda, gente. Eu nunca fui em Nova York, né? Mas eu já fiz o tour, né? Eu já vi como que é tudo por lá. É a mesma coisa ver pelo YouTube ou até pelo Street View e ver pessoalmente? Eu posso me contentar com isso? Posso me dar por satisfeito? Não. Teria que ver com os próprios olhos, né? Aqueles painéis de LEDs maravilhosos, né? Bom, mas tem uma noção. Que bom que a internet existe, que me permitiu ver um pouco disso. Não é a mesma coisa, mas dá. O conhecimento também se multiplicou com a internet. Gente, você acha de tudo. Hoje em dia, se você perguntar para uma pessoa o que é tal coisa e ela fala não sei, é porque ela está com preguiça de dar um Google. Porque se você der um Google, gente, você resolve quase tudo, você descobre quase tudo, você entende quase tudo. É um termo técnico de uma área específica, científica, e você vai lá e tem um cara explicando no blog o que é aquilo para leigos, pessoas que não sabem o que é. Legal, então nós somos a geração que mais sabe das coisas. Mais ou menos, né? Não é bem certeiro assim, né? Tanto que fizeram um teste, que é realizado com frequência lá na Europa, onde crianças são testadas com o seu nível de QI ali na faixa da sua pré-adolescência, né? Eles aplicam de geração em geração, ali de 10 em 10 anos. E pela primeira vez na história desse teste, pela primeira vez o índice caiu. Que doideira. Eles não sabem o motivo, não dá para culpar a internet. Eles não sabem o que aconteceu, né, com essa nova geração que chegou, que lá na Europa o QI estava um pouco abaixo e sempre vinha subindo, né, sempre vinha cada vez mais alto. Mas o acesso à informação está cada vez mais fácil, o que não nos tornou pessoas mais inteligentes, mas o acesso à informação
está também cada vez mais fácil. E se o conhecimento se multiplicou, o que falar dos relacionamentos? Olha como que anda a sua rede social aí. É difícil ver alguém que tem menos de 100 amigos no Facebook, né? Olha que 100 amigos é uma meta a ser batida, mas fácil de ser batida, né? Nós estamos conectados a centenas, a milhares de pessoas. TikTok, LinkedIn, Instagram, WhatsApp, contatos do celular. A gente nunca esteve tão conectado a tantas pessoas. Isso é muito legal. A gente até se aproxima de pessoas que a gente não poderia geograficamente, ou até por status. Você é quase um amigo do Neymar, se você quiser. Ele não vai saber da sua existência, não se preocupe, mas você vai saber o que ele come, o que ele fez de manhã, o que ele joga. Neymar faz live na Twitch, cara. O que ele faz da vida dele? Você se sente até próximo, né? Tipo, eu posso falar do dia a dia do meu grande amigo, né, que não sabe da minha existência, mas eu sei da dele, eu acompanho tudo de perto. A gente se sente próximo de criadores de conteúdo, de pessoal que faz vídeos. Parece que são amigos nossos, a gente participa da vida deles que eles estão postando na internet. Mas não é tanto assim, né? Não é tanto assim. E a gente vai observando que não é a mesma coisa eu ver a Torre Eiffel pelo Google Street View. Não é. Eu e a Ju, a gente tem estudado à distância recentemente, a Ju está terminando mais uma faculdade, eu tenho feito mestrado, e a gente já teve a oportunidade de estudar presencialmente em outros lugares, e é muito legal estudar online. Gente, é muito prático, não tem tempo de deslocamento, é muito legal. Mas quando a gente compara o índice de aprendizado nosso no presencial, era diferente. Então, a nossa sensação é que online é mais trabalhoso para conseguir manter o foco, prestar atenção e adquirir o conhecimento também. E conversando com alguns jovens e alguns adolescentes, alguns relataram disso. Salvo raras exceções, falaram, não, para mim está do mesmo jeito. A maioria falou, olha, dá um trabalho, porque eu estou assistindo o professor e se eu der um alt tab, eu já caio na outra janela e o professor nem vê, porque eu nem pisquei, porque eu estou olhando para a tela. Então, manter o foco dá um trabalho, sem falar que o ambiente, né, me lembra, eu estou em casa, se eu estou em casa eu descanso, não, estou em casa eu estudo, então fica tudo confuso. Não é a mesma coisa estudar online e estudar presencial. A gente tem experimentado um pouquinho disso. E, gente, você pode ter até 50 mil seguidores no Instagram. Você pode ter a rede social mais agitada do mundo. Você pode receber 1 milhão de mensagens quando você estiver num dia ruim, mas nada vai substituir um abraço silencioso de um amigo quando você perdeu alguém que você ama. Não tem número de mensagens que console mais do que alguém do seu lado, que te abraça, que te ampara e que não fala nada. Só te dá o ombro para você chorar. Porque essa proximidade é insubstituível. A internet é algo maravilhoso, muito bom, que trouxe melhorias absurdas para a nossa vida e nós louvamos a Deus por esse benefício que Ele nos permitiu desenvolver. Mas ela ainda não é capaz de substituir plenamente o que o presencial faz. E no caso da igreja, a gente chama esse presencial de comunhão. Uma das primeiras coisas que eu observo nesse texto aqui é Paulo chamando a nossa atenção para a importância da comunhão. A comunhão é algo central na vida de Paulo. Paulo, mesmo mantendo contato à distância com a igreja, ele não via a hora de estar presencialmente com a igreja. Não apenas com o pessoal lá em Tessalônica, ele fala isso em várias outras cartas. Romanos é outra delas. Eu não vejo a hora de estar com vocês. Eu quero estar com vocês. Porque Paulo sentia que esses contatos que ele tinha por carta, instruindo, e com pessoas, não eram capazes de substituir o contato de olho no olho, de abraços, de ver os sorrisos, de estar por perto desse pessoal. Mas por que Paulo é tão enfático nisso? Por que para Paulo é tão importante essa comunhão, estar próximo? E o nosso texto responde isso para a gente. Por que Paulo enfatiza isso? Por pelo menos 4 vezes, no capítulo 3 e no final do capítulo 2, Paulo está falando, eu quero estar com vocês, quero estar com vocês, quero estar pessoalmente, quero ver-vos pessoalmente. Mas isso tem propósito. E quando a gente olha no capítulo 3, versículo 2, a gente começa a entender um pouco desse propósito. Paulo está enviando Timóteo para estar indo lá em Tessalônica, ver como que o pessoal está. A preocupação de Paulo é que ele quer ver lá, Timóteo, vá lá, para que você possa ver a fé desse pessoal, ver como esse pessoal está vivendo a vida,
Confirme isso. Vê se eles estão firmes na palavra e vivendo de acordo com a vontade de Deus. E exorte-os, motive esse pessoal a se manter firme, mesmo com a perseguição e com a opressão do Império Romano e também dos judeus. A preocupação de Paulo é ver se o pessoal está bem, participar do desenvolvimento do pessoal. E no versículo 5 ele coloca: foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, essa distância já não estava dando mais para aguentar, mandei então indagar, falando de Timóteo, o estado da fé, temendo o quê? Que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso labor. Paulo estava preocupado de que esse distanciamento físico dos irmãos, esse contato, tivesse dado oportunidade para o diabo. O mesmo que Paulo sentia que estava impedindo ele de ver o pessoal em Tessalônica pessoalmente, que o diabo tivesse ali colocando ensinamentos errados na mente da igreja, fazendo com que aqueles irmãos com qual ele e Silas se dedicaram a preço de perder a própria vida para apresentar o evangelho, esses irmãos se perdessem e não estivessem mais caminhando na sã doutrina, caminhando na palavra de Deus, vivendo como uma igreja unida. Então ele manda Timóteo para ver se isso está acontecendo, se eles não foram enganados. E ele continua falando ainda a respeito disso no versículo 10, quando ele está orando, falando motivos dele de gratidão a Deus pelos irmãos, e ele fala que oro de dia e de noite com o máximo empenho para vos ver pessoalmente e reparar as deficiências da vossa fé. Porque existe algo que a comunhão promove, que é o que está ali, a santidade. Santidade é esse movimento de todo cristão de ser mais parecido com Jesus. Nesse processo, a gente fica cada vez menos parecido com a gente mesmo, ou seja, tudo que desagrada a Deus na nossa vida precisa sair, e a gente começa a trazer para a nossa vida o caráter de Cristo, buscar isso na nossa vida, através da palavra, a ação do Espírito Santo sobre nós e o convívio na comunidade. Porque é no espaço comum onde essas coisas acontecem. Quando a gente está junto, como igreja, seja o culto público, seja um grupo de oração, seja um espaço onde os ministérios estão trabalhando, um espaço de discipulado, a gente acompanha a vida da outra pessoa, em algum momento, os podres começam a aparecer. Em algum momento vai gerando a liberdade da confissão de pecados, que Paulo, inclusive, orienta que deve ser prática entre os cristãos. E a gente, às vezes, consegue perceber na vida da outra pessoa que algumas coisinhas não estão legais, e, da mesma forma, as outras pessoas percebem na nossa vida que algumas coisas nossas não estão legais. E, nesse processo, ferro afia o ferro, um irmão vai trabalhando na vida do outro irmão para que sejamos cada vez mais parecidos com Jesus. Não dá para a gente pensar num processo pleno de santificação desconectado da comunhão, desconectado do convívio da igreja, de estar próximo, olho no olho, acompanhando, conhecendo das necessidades, dos problemas, das lutas, das limitações, dos pecados, e trabalhando juntos como corpo para sermos cada vez mais parecidos com Jesus Cristo. Isso é essencial. Mas lembre-se, a internet é uma ferramenta maravilhosa que Deus nos permitiu ter. Quando a gente olha para o ano de 2020, e temos vivido agora em 2021, com todas as regras de distanciamento por causa da pandemia, louvado seja Deus por todas as ferramentas que Ele nos permitiu desenvolver e manter o contato na medida do possível. Temos alguns irmãos nossos que nos acompanham pela live hoje, que não podem estar conosco presencialmente, cada um tem o seu motivo, seja geográfico, seja saúde, seja o que for, e, graças à tecnologia, podem estar um pouco mais próximos da gente. Isso é dádiva de Deus. Estudar, se a gente não tivesse internet nesse período de pandemia, foi um ano difícil para quem estudou de casa, mas teria sido um ano completamente perdido sem esse recurso das aulas online e tudo mais. Então, que bom que isso existe. Mas a gente não pode cair no engano de que é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Eu tenho um amigo que, no meio da pandemia, no meio do ano passado, um amigo muito chegado meu, muito estudioso, fez um estudo a respeito da Santa Ceia no período online. Se a igreja faria ou não faria. E foi um assunto muito debatido durante o ano de 2020, nas redes sociais e também nos concílios das igrejas. E eu achei muito legal no material que ele produziu, onde ele defende que
pode acontecer, ele enfatiza muito que, olha, pode acontecer, mas ao fazer, e ele fez na igreja onde ele pastoreia, falou, ao fazer, a gente precisa se lembrar, não é a mesma coisa. A gente não vai ver a hora de poder voltar para isso presencialmente, poder estar ali, celebrando a comunhão. Na medida do possível, a gente faz, mas não é a mesma coisa. E talvez um dos enganos que eu tenho visto, pelo menos nas redes sociais, na conversa com alguns amigos pastores, que um dos dilemas dos nossos dias é que dos enganos mais presentes no coração de muitas pessoas nos nossos dias, dentro da igreja, é de que é a mesma coisa. A atividade online, a atividade presencial, quando fala de igreja, é a mesma coisa. Não é a mesma coisa para a família, para o trabalho e para o estudo, mas para a igreja é a mesma coisa. E isso pode reforçar em nós, fazer com que a gente perca algo preciosíssimo do reino, que é o desenvolvimento da santidade, que é um trabalhar na vida do outro para sermos parecidos com Jesus Cristo. É o processo de servirmos uns aos outros, exercitarmos os nossos ministérios no cuidado dos outros. Então a gente só vai conseguir desenvolver plenamente a santidade se estivermos em comunhão. A minha recomendação para nós, olhando para a oração de Paulo aqui no capítulo 3, finalzinho, fechando, é que a gente use de todos os recursos possíveis para estarmos mais próximos uns dos outros. Faça isso. Você pode estar presencialmente? Venha. Seu grupo de oração tem se reunido virtualmente? Se reúna. Some uma coisa a outra. Não perca a oportunidade de estar próximo. Faça visita aos seus irmãos. Junte famílias. Eu já ouvi de algumas pessoas mais novinhas, dos menorzinhos, que às vezes é difícil ter amigos na igreja. É mais fácil ter amigos fora da igreja. E eu me lembro que os meus melhores amigos da igreja foram criados por causa da amizade dos meus pais com os pais dos meus amigos. De estar junto, churrasquinho, era só coxinha de frango, mas era churrasquinho, era maravilhoso, tudo era desculpa para estar junto, né? E a gente curtia, e a amizade dos meus pais com os pais dos meus amigos proporcionaram a gente ser grandes amigos e até hoje manter contato e bater papo. Estar junto, juntar a família, visitar pessoas, orar uns pelos outros, se atualizar dos pedidos. Faça isso presencialmente sempre que possível. E se não for possível, liga, manda o zap. Usa do recurso tecnológico que está à nossa disposição, mas não deixe de ter a comunhão. Não deixe de desenvolver plenamente a santidade na sua vida. E Paulo termina aqui com essa oração que eu leio, e eu gostaria que também fosse a sua oração no fim desse culto, onde ele diz assim: ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós, e o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros, e para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai. Quando? Na vinda do nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Cristo está para voltar a qualquer momento, e eu lembro de ter ouvido uma vez um missionário comentar que a Bíblia fala que todo mundo vai ver Jesus voltar, então ele tinha entendido como seria isso, seria pelo celular, porque todo mundo tem um celular hoje, né? Então todo mundo ia ver pelo celular Jesus voltando, né? Há uma possibilidade da gente ver Jesus voltando pelo celular, mas não é a mesma coisa, né? Eu realmente creio que a gente vai ver, como diz na palavra de Deus, como uma luz que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Gente, não vai ter tempo para ficar olhando para a tela do celular, não. É olhar para cima e contemplar o céu rasgando no meio, aquela multidão de anjos descendo, Jesus no meio. E como eu falo, o pessoal fala, é isso, agora é a hora. Agora é a hora que a gente vai estar junto com Ele. E não vai ser numa ceia online, podem ficar tranquilos. A ceia do Cordeiro, churrasco maravilhoso feito por Jesus Cristo, vai ser presencial. E a gente vai estar lá com Ele desfrutando da plena comunhão e em plena santidade. Que Deus nos guarde nesse processo e que a gente possa, até a vinda de Jesus, exercitar isso, comunhão, para desenvolvermos junto com o Espírito Santo a santidade. Baixe sua cabeça, passe um tempinho aí falando com o Senhor, pense,
Como que você vai fazer para exercitar a comunhão essa semana? Com quem você vai falar? O que você vai praticar essa semana?